Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Paz do Senhor, queridos, está entrando no ar o seu programa Jesus Fonte de Vida e já quero deixar você atento para acessar os nossos conteúdos, nossos vídeos, informações e também já deixa compartilhado com seus amigos, irmãos da igreja, pessoas do seu trabalho, para que possam cada dia mais conhecer um pouco mais de Jesus e também de cada pessoa que faz parte desse tão glorioso ministério que é a obra de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos estar recebendo, olha, nesse ambiente lindo, maravilhoso. Se puder aí, ó, mostra imagens aí. Veja que coisa, é um cenário lindo. Então, para um cenário tão bonito e especial desse, nossa convidada, ela gosta de cantar. Nossa convidada, ela gosta de evangelizar. Nossa convidada, ela já está por aqui. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje? Olha, e ela já está sentada aí nos esperando. Então, com muita alegria, a gente recebe a nossa irmã Luana. Paz do Senhor, irmã Luana. Amém, a paz do Senhor, meu presbítero, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo e recebendo de Deus. Preparada para hoje? Tentando. Então, a gente vai dar uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta com o seu programa Jesus Fonte de Vida, hoje falando de louvor e evangelização com a irmã Luana. Amém. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta com a nossa irmã Luana, ela que é irmã de Francisco, fazem parte da dupla Luana e Francisco. Irmã Luana, para quem nesse primeiro momento
Quem é Luana? Luana é uma adoradora, serva de Deus, que gosta muito de fazer a obra, que tem um amor incansável pela obra de Deus, mas que também gosta de estudar a palavra, de diversificar, né? Ser diligente, fazendo de tudo um pouco, para a graça de Deus. Mas Luana gosta de ser alegre, extrovertida e falar que Jesus é bom. Vamos fazer uma viagem? Bora. Acho que há mais de 20 anos atrás. Ai, Jesus, lá vem. É, como foi seu início, infância, a sua família? Porque vocês viveram em São Paulo, né? Foi. Eu nasci em São Paulo, né? Aí depois Deus trouxe minha mãe para cá, Francisco nasceu aqui e a gente voltou para São Paulo. Vê que negócio, né? Que mistério. A família inteira daqui é pernambucana e só eu sou São Paulina, né? Mas Deus tem o seu modo de trabalhar e vivemos ali por 24 anos, em São Paulo. Naquele período, era teu pai, tua mãe. Era meu pai, a minha mãe, eu e Fran. Não tinha mais ninguém além disso. E minha mãe aceitou a Jesus através de Francisco, né? Ele teve um começo de leucemia no sangue. E quando ela aceitou Jesus, Jesus curou ele em casa. Eita. Agora, nesse período de lá, teu pai era crente? Não, nenhum dos dois. Foram os dois juntos para a igreja depois da situação do meu irmão. Eita, então, através do testemunho do milagre, E aconteceu a salvação. que lembranças tu tem daquele período de infância? No geral, muitas lutas, mas também muitas vitórias. A minha mãe teve um período muito grande na igreja, em um período de libertação. E foi o período mais difícil para a gente, porque às vezes o diabo tomava ela em casa. E a gente tinha que chamar pessoas para orar por ela, para ela ficar liberta e continuar o processo da libertação. Foi um processo bem difícil. Agora, quando vocês começaram a caminhar para a igreja, como é que perceberam que o louvor estava inserido com vocês? É onde entra o papel maravilhoso das tias das crianças, né? O ciclo de oração infantil. Foi ali que a gente começou a descobrir, porque eu e Francisco ele foi muito grande, né? E até a voz era grande. Aí a tia falava assim, cante mais baixo, cante um pouquinho mais baixo. Aí teve um dia que as tias deu a oportunidade de separado para a gente. Aí eu cantei um hino e ele cantou outro. E dali começou a surgir, porque a voz parecia muito bonita. Aí a tia falava assim, canta bem, viu? Tem que melhorar aqui. Foi assim que começou, no ciclo de oração infantil. Naquele tempo, como eram as crianças daquela época? Rapaz, era muito bom. As tias tinham um excelente trabalho. Eu acredito quando elas veem a gente hoje, né? Sabe que foi elas semeando. Elas colocavam muita gente para orar. Era diferente, uma adoração muito forte. Nas crianças mesmo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. A gente adorando ao Senhor. Era uma coisa maravilhosa, as crianças. Participar das crianças naquela época. Em São Paulo, como era o ritmo lá de São Paulo? Diferente. Mais frio, em clima, eu digo. Em clima, é frio, calor, tem tudo de uma vez. Parece que as 4 estações no ano de uma vez só. Você sai de manhã, tá frio, quando volta tá chovendo, depois faz calor, é uma coisa de doido, mas é bom. Mas é mais para frio do que calor. Agora, o nordestino para o São Paulino, qual é a diferença assim básica? Muito. O sotaque, Tudo, maneira até o de modo vida. de viver, de falar. Eu acho o nordestino muito forte. São Paulo é forte, sim. Mas o nordestino é mais forte ainda, né? Quando a gente vê que eles gostam de fazer tudo deles mesmo. É tudo eles, assim, sabe? São um pouco fortes de falar. Até na fala é diferente. E esse tempo, tu imaginava um dia chegar, vir para Carpina? Não. Não, porque Deus fazia muita promessa em São Paulo. Nunca imaginei vir para Carpina para Deus fazer. Agora, é interessante porque Deus sempre dizia assim, vocês vão mudar de lugar. Só que a gente pensava que era a cidade vizinha, não em outro estado. Lembranças boas assim tu guarda de São Paulo, que até hoje marcaram assim?
foram tantas, mas uma que me marcou muito foi quando Deus chamou os meus pais para a obra. Os meus pais, eles tinham um compromisso muito grande, assim, sem ser de obra. E quando Deus chamou eles, o Senhor colocou eles na dependência dele. Então, a gente vai contar isso daqui a pouquinho. Amém. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Volta, e agora a gente paramos quando os pais da irmã Luana começaram a ser chamados para a obra. Como é que foi isso? Deus tinha um chamado muito grande na vida deles e foi quando o pastor, ele convidou os dois para ajudar a abrir outras congregações. E foi ali que tudo começou, nas casas. Os meus pais trabalhavam muito junto, minha mãe principalmente também na obra de comissão. Aí foi aonde entrou a evangelização, né? Na qual eles já faziam parte daquilo ali, eu entrei no meio. Nessa época tinha quantos anos? Na época eu tinha 10 anos, 9 a 10 anos. Aí começa a veia da evangelização. Isso. Aí eu comecei a evangelizar de 9 a 10 anos, já por aí. Ele já era empenhado, porque na igreja onde a gente fazia parte, eles tinham um compromisso de recolher as pessoas, mendigos na rua, trazer para a igreja, dar banho, para poder estar no culto à noite, e às vezes entregava essas vidas para famílias que estavam perdidas. E a gente começou a amar a evangelização aí, que eles saíam de madrugada, não tinha hora para chegar e não tinha hora para sair. Era assim. Então a gente começou a trabalhar com eles nessa obra. Entendi. Alguma experiência que, assim, quando tu volta para trás, lembra que marcou? Da igreja? Sim, nesse trabalho de evangelismo. A gente foi fazer uma evangelização numa favela, que hoje chama comunidade, né? Uhum. Mas a gente entrou, e eu não lembro o nome da favela, não. E tinham os que comandavam. E lá não tinha entrado o evangelho ainda. E quando a gente foi evangelizar, o chefão disse a minha mãe assim, foi minha mãe e toda uma equipe.
Ele falou assim, vocês têm meia hora para falar de Jesus. E a comunidade era enorme. Então, manhã se dividiu. Eu lembro que eu fiquei atrás de manhã assim, manhã dividiu o grupo. Aí a mãe disse assim, você fica comigo e os irmãos vão. E meia hora você tem que estar aqui de novo na porta. Quando deu meia hora, a gente voltou. Aí o chefão disse assim, vocês são bons de horário, viu? Já lá de meia hora. E a gente voltou novamente para evangelizar. Quando a gente voltou, ele tinha aumentado 1h30. Oh, e a gente começou a evangelizar. E o mais engraçado, quando a gente batia na porta, e a pessoa falava assim, eu não quero ouvir não, a palavra não. Eles batiam na porta, abre a porta para ouvir a irmã. Abre a porta para ouvir a palavra. E Deus foi tão fiel que ali acabou esse negócio de favela e comando. A nossa igreja tinha entrado, colocou um trabalho lá dentro. Até hoje vinga. Uns morreram, outros já são pastor, mas até hoje a obra continua. Isso me marcou muito. Entendi. Então, foi passando o tempo. Tua mãe tem uma ideia de voltar para Carpina? Alguma vez ela falava? Não, mas Deus sempre dizia a ela, vou trazer você de volta para Pernambuco, quando ela vinha visitar. Deus sempre dizia a ela que tinha algo com ela aqui. Só que ela não sabia que era tanto, né? Aí, como é que foi a vinda? A vinda foi um mistério de Deus, viu? Uma loucura para os homens e para a gente um mistério de Deus. Deus tinha falado que a gente iria morar aqui, no estado de Pernambuco, nos últimos meses, quando ela tinha vindo visitar a mãe dela, que a mãe dela estava muito doente. E eu lembro que quando ela chegou aqui, a mãe dela melhorou. Ela voltou para São Paulo, aí disse assim, Deus quer que a gente vá morar em Pernambuco. Só que ninguém queria vir. Está todo mundo acostumado em São Paulo. Aí a gente relutou muito. E quanto mais você reluta contra algo que Deus quer, você passa a prova e paga um preço. E a gente pagava um preço triste por estar relutando, né? E foi quando a gente relutou bastante. Aí Deus mandou um irmão. Minha mãe tinha uma venda nessa época. Vendia comida, bala, essas coisas. Aí Deus mandou um irmão na venda de meia-noite. A gente esse dia ficou aberto até meia-noite. Aí começou a chover muito aí na porta, aí a gente foi abrir para ele entrar e falou assim, eu não quero entrar não, eu vim trazer um recado de Deus. Se vocês não forem para onde Deus está mandando, Deus vai abrir a cova, vai descer um por um. E foi exatamente assim que a gente veio pra cá, com a obediência de Deus. Quando chegou aqui, vocês chegam, tem a igreja, adaptação, demorou? Olha, para a gente não, porque a gente já tinha esses usos e costumes que a Assembleia de Deus aqui tem. Agora a gente achou diferente mais o clima, né, da igreja, mais organizado. Os pastores são mais centrados. Então a gente sente essa diferença de ambiente na igreja. A mudança foi só essa mesmo, mas o resto, graças a Deus, a gente super de boa, já foi entrando, congregando, louvando. Louvando, então, aproveitando esse gancho, no próximo bloco a gente vai falar sobre Luana e o louvor em Carpina. Amém, glória. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta. Maluana chega em Carpina, a adaptação foi rápida. E como é que começou o louvor em Carpina? Rapaz, começou pelo grande coral de jovens. A gente teve a oportunidade de participar, na época o maestro era Daniel. Então o pastor Marcelo, né? Que hoje é pastor Marcelo, mas na época era presbítero Marcelo, supervisor da mocidade. E eu solei o Fogo de Deus e Fran solou outro hino. E eu sei que depois nós tivemos a oportunidade para cantar. E cantamos aí o Pai Confiarei. E aí todo mundo não conhecia a gente, começou a conhecer a gente melhor. E foi fluindo aqui em Carpina. Aproveitando o gancho, quando é que começou a dupla Luana e Francisco? Na Ou vocês época, cantavam sempre juntos? não, a gente cantava separado. E a dupla começou num convite de uma dirigente de seguração. Ela fez uma festa e faltava cantores. A gente cantava separado. Ela falou, olha, vou unir vocês dois para cantar um hino na festa, pode ser? A gente pode. A gente ensaiou. Aquele hino, Lá Vem o Varão, de Sofia Cardoso. Aí ensaiamos outro hino. Eu sei que a gente cantou, no final foi Cassiano, o hino da vitória. Aí quando a gente terminou de cantar, terminou o culto, Deus falou tremendamente com a igreja, aí ela veio na ousadia dos céus e disse assim, a partir de hoje, não é para a dupla se separar, porque Deus tem grandes planos para vocês. Hoje surge a dupla Luana e Francisco. Pronto, dali por diante. Agora, e como é que foi depois essa ideia? Como é que vocês reagiram depois disso, dia a dia? Porque não é fácil conviver uma dupla, principalmente sendo irmão, né? Não vou dizer que a gente nunca brigou. Mas a gente, como era muito novo, a gente não entendia quando Deus falava assim, ele canta esse hino. Olha, canta esse aqui. Às vezes tinha, não, eu quero cantar esse, quero cantar aquele. No final cantava o que Deus mandava, mas era de uma forma diferente. Foi um pouco difícil para a gente se adaptar, né? Os dois, a voz se encaixar, a gente saber que não era mais separado, aí já estava já acostumado, né? Então Deus juntando, a gente foi vendo hinos para as nossas vozes, que se encaixava com os dois. Mas dali por diante Deus foi abençoando, manhã muito equilibrada, sempre trazendo a gente para perto, dizendo que a unção de Deus tem que fazer a diferença, a humildade, a essência. Então ela sempre colocava os dois no centro da vontade de Deus. E também vocês tinham que ter uma harmonia muito boa. Exatamente, Né? então a gente ensaiava muito. Era dias ensaiando para poder cantar bonito para Jesus. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Entendi. Então, chega Carpina, começa a cantar. E daí, o que é louvor para Luana? O louvor é tudo. Que o louvor, ele acalma. Bem, eu vou pegar um gancho. Cantar é apenas ter a técnica de cantar ou é algo mais? É algo mais. Porque quando você canta, você está mostrando ao povo aquilo que é importante na sua vida e você tem que fazer o povo sentir o que você está cantando. Então, o cantar vai muito além de louvor, de técnicas, de sair bonito. Além de Deus receber a sua adoração, o povo tem que sentir que aquilo ali que você está cantando é verdadeiro. Bem, eu vou pegar outro gancho. Por exemplo, geralmente quando a gente vai preparar uma mensagem, em tese, 70%, 80% tem que falar primeiro com o Com a pregador gente, para depois ir para o povo. E no louvor? É a mesma coisa. Quando eu não consigo sentir o meu arrepio, que tem muito disso. Quando a gente vai ensaiar, sente o arrepio, a gente chora. Parece que algo nos aquece, aí eu já sei. Esse hino realmente Deus quer que a gente cante. Entendi. Como é uma preparação? Por exemplo, vamos ter daqui a um tempo um congresso. Aí você vai cantar naquele congresso. A preparação é igual para uma festividade? Como é para quem não ainda, muitas vezes está começando a cantar? Na verdade, o congresso festividade, culto na praça, é um só, porque é adoração a Deus, né? Mas a preparação ela tem que ser constante. E qual é a preparação que eu mais uso, que a gente mais usa? É oração, jejum, descer na madrugada, orar com Deus, falar com Deus o que Ele quer que a gente cante. Porque às vezes a gente escolhe um hino e Deus não quer aquele hino. Deus quer outro hino. E outra coisa, não podemos nos deixar se levar pelas pessoas. Porque tem pessoas que gostam muito daquele hino na sua voz. Aí você chega num lugar, aí canta aquele hino, e Deus já fala assim, não, eu quero o hino da harpa. E você tem que estar ligado no céu, porque Deus quer que você cante o hino da harpa. Já aconteceu muitas vezes, a gente está em igreja, o fogo pegando. Aí a gente, nós dois, né, às vezes eu, falei, vamos cantar aquele hino de Cassiano em 500 graus? O Senhor na hora fala assim, não, eu quero o Pai confiarei. A igreja está em chamas, né, no mundo espiritual, pegando fogo. Aí tu olha assim, Pai confiarei. E aconteceu isso com a gente. E quando a gente tem oportunidade, a gente ouviu assim, continua atacando fogo, no modo deles falarem, né? Só que o Senhor disse assim, vocês vão cantar esse. Aí eu disse, Jesus, e agora? A igreja no fogo. E a gente cantou, Pai, confiarei. E eu nunca imaginei o que eu vi. E eu nem posso imaginar o que todo mundo está assistindo. Tanto você falar, Pai, confiarei, e não pedir pelo menos uma palhinha para quem está nos assistindo. Ai, Senhor, eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Que bom. A gente sente a presença de Deus. Agora, qual a diferença de quem quer apenas a técnica e quem busca a, não vou dizer apenas a unção, mas a presença de Deus? A técnica você vai atrás de vídeos, de curso, de pessoas, professores que podem lhe ensinar e você consegue entrar naquela técnica e só se preocupar com a melodia. A melodia tem que sair intacta, a voz tem que sair perfeita e você se preocupa em que o povo vai gostar. O povo tem que gostar, tem que aplaudir, tem que dizer que você foi 10. Já quem busca a unção, busca em agradar a Deus. Senhor, se eu agradar a Ti, eu já agradei a todo mundo. Porque a unção é que faz a diferença.
Você não tem o poder de fazer alguém chorar do nada. Quando você busca a presença, busca a unção, quando você abre a boca, até no hino da harpa, a pessoa começa a chorar. Que foi a presença de Deus que fez você usar a sua técnica com unção, a melodia saiu perfeita e Deus falou com o povo. Hoje, como a gente pode analisar o louvor hoje no meio cristão em geral? Não só na igreja, mas assim, no meio geral hoje. Pergunta difícil me fizeste. Eu vejo muita xerox. As identidades perdidas. A gente não sabe mais quem é quem. De tantas pessoas ficar sendo igual aos outros. E quando você tem uma ideia diferente, as pessoas já colocam na sua cabeça que o povo não vai gostar. Faça um hino assim, copie fulano, faça esse jeito que o povo vai amar. Mas e a sua identidade? O que está faltando hoje é a identidade. Aí eu pego outro gancho. Já te pediram para mudar a sua individualidade? Muito, muito mesmo. Que até eu já ouvi, né? Talvez é por isso que vocês ainda não cresceram. Pelo seu jeito de cantar. Tem que mudar isso aí, tem que ser mais calma, tem que ser aquela cantora, porque voz você tem. Mas há algo no meu coração e na minha mente que é a essência e Jesus em primeiro lugar, antes de qualquer opinião alheia. Se Jesus fala para mim hoje, você tem que mudar, eu mudo hoje. Mas se ele falar assim, continue assim como ele sempre fala, eu continuo desse jeito. E aí onde muita gente não entende que a gente não pode deixar a nossa essência para agradar. Né? E é onde entra que o cristão não se domina. O cristão não se domina. Porque eu, para agradar a Deus, eu vou ter que desagradar a você. Qual que é o primeiro que vale? Deus. Agradando a Deus, de qualquer maneira eu vou ter que agradar a você. Por exemplo, a gente vê que Saul foi o perfil que o povo tinha para um rei. E Davi vinha com um perfil totalmente diferente, oposto. E Deus disse, eu conheço o coração de Davi, conheço ele, a essência dele, o coração dele. Então, hoje um adorador, como é que ele deve se portar diante desse mundo tão versátil, onde tem múltiplas fórmulas agora de adoração? Ser ele mesmo. Com humildade, sinceridade, equilibrado e guardando a essência e o coração. Porque tem muita proposta boa, mas Deus não está lá. Já falamos de não estar, então a gente vai dar uma paradinha para a gente voltar a esse assunto no próximo bloco. Amém. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.